Olá, queridos amigos e amigas desta casa abençoada por Jesus e que, por hora impossibilitada de abrir as suas portas físicas para a palestra que traz o conteúdo renovador, esclarecedor e consolador do Espiritismo e a terapêutica do passe, dos fluidos amorosos vertidos por mãos amigas, a providência divina nos oferece a tecnologia que através da internet nos chega o conteúdo renovador, palestras edificantes, que esclarecem e consolam nesses tempos tão desafiadores. Igualmente, o passe nos chega pela rede amorosa de espíritos do Senhor e de todos aqueles corações que em prece doam de si nesse momento de tamanha dor, sofrimento, mas igualmente de aprendizado e crescimento. Todo coração em prece, que oferece um cadinho de si a benefício daqueles que sofrem, gera o fluido, a energia redentora que chega como passe espiritual aos nossos corações. Por isso, bendita misericórdia divina. O tema da nossa reflexão no dia de hoje trata de uma necessidade, de uma competência dos nossos corações que se faz importantíssima nesses dias complexos em que vivemos. A empatia. A necessária empatia, porque nunca antes, e pela complexidade dos dias em que vivemos, a empatia se tornou tão necessária em nossos corações, em nossos atos. Então, nós trazemos como reflexão inicial um pequeno vídeo que fala desse poder da empatia. É um vídeo produzido pela doutora Brené Brown, que é professora e pesquisadora na Universidade de Houston, no Texas, nos Estados Unidos. E ela estuda há 2 décadas a coragem, o tema da vulnerabilidade, da vergonha e também a empatia. Ela escreveu os livros A Coragem de Ser Imperfeito, o livro Mais Forte do que Nunca, que ocuparam o primeiro lugar na lista do jornal New York Times como livros mais lidos por várias semanas. A doutora Brené também é fundadora e presidente da organização Brave Leaders, que leva a equipes, líderes, empreendedores e promotores de mudanças alguns programas baseados em evidências para fomentar a coragem. E um vídeo intitulado O Poder da Empatia, que está presente e foi elaborado com base na sua palestra mais famosa, O Poder da Vulnerabilidade, vocês podem consultar no Google. A doutora Brené Brown fala desse poder que a empatia produz. Então vamos assistir a esse vídeo produzido pela doutora Brené Brown. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, climb down. I know what it's like down here and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich?
Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with "at least." And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, "I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me." Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Portanto, nós podemos verificar nesse pequeno vídeo, mas de uma profundidade de entendimento, reflexão em torno da empatia, mas também na sua relação com os movimentos de simpatia que nós realizamos. E que muitas vezes nos trazem o prejuízo da perda dessa conexão com o nosso próximo, principalmente quando esse próximo, mais próximo, sofre, está passando por uma situação difícil, delicada. Muitas vezes a simpatia não é o instrumento de abordagem a se utilizar naquela situação. E surge a empatia como a grande ferramenta do encontro, da relação, do encaixe, da abordagem para acessarmos esse coração aflito e criarmos através desse movimento empático, onde nós nos colocamos realmente no mesmo nível, na mesma perspectiva, trazendo e expondo igualmente a nossa fragilidade, os momentos em que realmente nós nos lembramos que já passamos por ali, que já sofremos as mesmas situações e, por associação, nós criamos esse ambiente empático em que realmente nós percebemos a dor do outro, porque doloridos já estivemos naquele cenário, e expondo igualmente as nossas fragilidades, nos colocamos à disposição do nosso irmão, do nosso próximo, não no sentido de maneira rápida, ou humorada, ou alegre, que são elementos da simpatia, tirá-los de imediato daquela situação, mas não. Então, somente oferecer os nossos ouvidos, a nossa compreensão, o nosso não julgamento, estar ali ao lado, acessível, disposto a ouvir, disposto a chorar juntos, abraçados e irmanados. E é no livro A Linguagem do Coração, a Educação dos Sentimentos e a Cultura de Paz, da nossa Fergs Editora, de autoria do nosso querido amigo e irmão Vinícius Lima Lousada, em que nós encontraremos lá no capítulo 14 desse livro, o título da nossa palestra, A Necessária Empatia. E lá, o nosso querido amigo Vinícius Lima
Lousada vai nos trazer algumas reflexões em torno dessa necessária empatia. Cita o nosso irmão e amigo que tempos de dores acerbas na alma é um tempo em que a empatia é sobejamente necessária para que nos compreendamos uns aos outros e nos entreajudemos. E realmente vivemos tempos de dores acerbas na nossa alma. Não só as dores físicas causadas pela pandemia, mas igualmente as dores morais, os transtornos mentais, as depressões, que são essas doenças da alma que nesses tempos de transição planetária, onde somos confrontados a decidir entre os valores materiais e os valores espirituais, é o tempo desafiador esse que nos pede empatia, em que é necessário e urgente que estabeleçamos comportamentos e movimentos empáticos, para que, principalmente nas relações, compreendamos uns aos outros, mas principalmente nos entreajudemos, nos ajudemos uns aos outros. Porque no movimento de empatia e de conexão uns com os outros, nós trazemos o efeito da sinergia, que é justamente o efeito de que unidos somos mais fortes. Unidos produzimos soluções e resultados mais vigorosos. Segue o autor sinalizando que a empatia é uma habilidade socioemocional que se desenvolve. Essa palavra é importante. Porque às vezes nós olhamos para essas competências da liderança, da paciência, da empatia e achamos que é preciso nascer com essas competências. E não. Todas essas competências são desenvolvidas, elas podem ser estudadas, aprimoradas, treinadas. Então é importante entender que a empatia é uma habilidade socioemocional que se desenvolve e se edifica, se estrutura conforme a gente vai investindo nessa habilidade. Enquanto aprendizagem do espírito imortal. Notem que essas competências, essas valências, como a empatia, como a paciência, como a liderança, são habilidades do nosso espírito. São aprendizados de eternidade para a nossa vida eterna enquanto espíritos imortais. Então, à medida que procuramos compreender pelo sentir, mas igualmente pelo agir e pelo pensar, a perspectiva do outro, porque esse é o movimento de empatia, a gente fazer um esforço, um movimento de se colocar no lugar do outro, e lá compreender como esse outro está sentindo, agindo e pensando. Com base na experiência e nos sentimentos do outro. Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós realizamos o contrário. A gente tenta auxiliar o próximo, mas com base no nosso sentir, no nosso agir, no nosso pensar, na nossa experiência, nos nossos sentimentos. E aí não ocorre o encaixe. Porque a perspectiva é a nossa e não a do outro. Então, o movimento da empatia é justamente esse esforço de nos colocarmos na perspectiva do meu irmão, do meu amigo que necessita de ajuda, ou igualmente
e esse é o movimento crístico, o ponto mais difícil da empatia, nos colocarmos no lugar, realizarmos o movimento empático diante do nosso inimigo, daquele que nos agride, daquele que nos calunia, daquele que nos contraria uma postagem, por exemplo, que a gente faça em uma rede social e que vai lá no comentário e nos ataca ou rebate de uma maneira muito forte e violenta através de um comentário a nossa postagem. Ali é necessário empatia. Ali é necessário compreender a perspectiva de dor, de sofrimento, de raiva, de agressividade do meu próximo. Segue o nosso amigo Vinícius Lima Lousada em seu livro A Linguagem do Coração, Educação dos Sentimentos e Cultura de Paz. E paz é tudo o que precisamos nesses dias, em todos os dias e os dias do futuro. E o autor nos sinaliza que a empatia é uma habilidade fundamental para a liderança do futuro. Olha que interessante. Afirmando-a como a capacidade de ver o mundo através dos olhos de outra pessoa, entendendo e dividindo os sentimentos dessa pessoa. Kardec fala em A Gênese, quando trata desses novos tempos, tempos de transição, tempos de regeneração, nova era, enfim, os termos são muitos. Mas Kardec trata lá, em um dos capítulos finais do livro A Gênese, há um capítulo intitulado A Geração Nova, onde Kardec cita ali justamente nesses movimentos de regeneração, de renovação do nosso planeta Terra, há uma renovação através de desencarnes e nascimentos de uma nova geração de espíritos que trazem habilidades, qualidades e principalmente um peso de valor novo. E nessa renovação, como se fosse uma água suja que entra num filtro de barro e vai saindo mais pura, essa água nova que entra está entrando cada vez mais limpa e igualmente produzindo uma água mais limpa para saciar a sede da humanidade. Então, a empatia é uma dessas principais habilidades que vai nortear, já está norteando algumas lideranças, mas vai nortear como um padrão os líderes do futuro. Justamente com essa capacidade daqueles que estão nos postos de liderança, nos cargos políticos, nas funções de gestão, principalmente as públicas, de ter esse olhar empático, a capacidade de ver o mundo para além da sua própria perspectiva egoísta, olhando o mundo e o sofrimento do mundo através dos olhos dessas pessoas que passam por essas dificuldades, que enfrentam esses desafios sociais e econômicos. E por essa perspectiva entender, compreender e dividir os sentimentos dessas pessoas. E com base nisso estabelecer planos, planejamentos, objetivos e ações, de modo a perseguir a resolução desses dramas da humanidade. Convergindo desse modo ao que Kardec vai dizer, a vislumbrar as fases que o Espiritismo passaria, a culminância, a fase de culminância que é o Espiritismo, produzindo homens e mulheres melhores, e deste modo gerando um impacto positivo na sociedade em que vivemos. O que ele chamou de um impacto na ordem social. Assim agindo, tudo indica que estaremos sendo presença na vida um dos outros. E estabeleceremos relacionamentos verdadeiramente caridosos, onde superaremos a indiferença, curaremos o ódio
E como é importante curarmos esse ódio e nos reconhecermos uns aos outros como filhos de Deus e irmãos em caminhada evolutiva comum. Caridade. Empatia como ponte, como construção para a caridade. Superando essa indiferença que o orgulho e o egoísmo nos posicionam, de olharmos só para as nossas demandas e ficarmos indiferentes às demandas, às necessidades da nossa sociedade, do nosso próximo. Empatia para curarmos esse ódio. Porque no momento em que nos colocamos, ou fizemos um esforço em nos colocar na perspectiva do meu próximo, nós passamos a entender o que leva ele a alegar, a publicar aquelas manifestações. E assim, nos reconheceremos uns aos outros como filhos de Deus e irmãos. Na prece dominical, que Jesus nos ensina, ela inicia com a sentença: Pai nosso que estais nos céus. Se o Pai é nosso, Ele é Pai de todos. E se comungamos do mesmo Pai, do mesmo Criador, somos necessariamente irmãos. Portanto, que tornemos vivo o Pai Nosso. E que finalmente nos reconheçamos todos como irmãos verdadeiramente, irmãos em caminhada, precisando todos de empatia, de compreensão, de caridade. E é Jesus igualmente que nos ensina, através de uma parábola belíssima, a culminância, o melhor dos mundos em se tratando de movimento, de empatia. É a parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que está escrito na lei? Como você a lê? E o perito na lei respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, o perito na lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E aí Jesus inicia a narrativa lendária e milenar que ecoa muito forte, principalmente nos dias de hoje. Jesus narra a história do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E Jesus, ao término da narrativa
dessa parábola retorna a atenção ao perito na lei e pergunta: qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí, o perito na lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então, Jesus, finalizando o ensinamento, tanto para o perito da lei, mas para os apóstolos que estavam ali, e esse ensinamento reverbera aos nossos corações nos dias de hoje, Jesus finaliza dizendo: vá e faça o mesmo. Portanto, o próximo mais próximo, exemplificado na parábola do bom samaritano, foi aquele dos três que passaram e viram a situação de necessidade do nosso próximo. O próximo mais próximo foi aquele que agiu com empatia. Que aquele que, se vendo a situação, se colocou no lugar do caído. Na perspectiva da dor e do sofrimento e da necessidade de cuidados daquele caído. E agiu com empatia. Se ajoelhou aos pés do caído. O abasteceu da água da vida. E encaminhou todos os cuidados até a recuperação daquele irmão. Portanto, o próximo mais próximo foi aquele que agiu com maior empatia, que agiu com misericórdia. Se realmente quisermos trazer o Mestre e o seu exemplo vivo em seus ensinamentos para a nossa vida, precisamos ser empáticos, precisamos ser misericordiosos, precisamos ser mais próximos do nosso próximo. E há uma frase belíssima de Guimarães Rosa, que de uma maneira poética e belíssima, nos diz que misericórdia é colocar o coração, o nosso coração, na miséria alheia, na miséria do nosso próximo. O nosso coração no lugar do coração daquele que sofre. Isso é misericórdia. Miséria, córdia, coração. Lindo, profundo, mas necessário. A necessária misericórdia, a necessária empatia para os tempos em que vivemos. Tempos de dores acerbas, mas tempo igualmente de campo, de oportunidades ricas de desenvolvermos essas competências do espírito imortal que somos. Tempo de desenvolvermos a caridade. E relembramos a pergunta que Kardec faz aos espíritos amigos, na questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os espíritos amigos acolhem o desafio e respondem de uma maneira muito simples, mas igualmente amplificadora. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Benevolência, agir em sentimento de bondade. Agir com o bem, pelo bem. Mas aqui, queridos amigos, uma pequena diferença. Porque na maioria das vezes nós agimos com esse sentimento de bondade, de benevolência, para com alguns.
principalmente para aqueles do nosso círculo familiar, do nosso círculo de amizade, para aqueles que são simpáticos a nós. Mas a orientação dos espíritos acerca do que significa, do que representa, qual o movimento da caridade, é a benevolência para com todos. Para com todos. E todos são todos. Todos abarca, inclusive, os nossos inimigos, os nossos desafetos, as nossas antipatias. Mas é necessário. O movimento de empatia, de benevolência, inclusive para os nossos inimigos. Indulgência para com as imperfeições do outro. Docilidade. Empatia de nos colocarmos na perspectiva do nosso próximo. Na perspectiva da imperfeição do nosso próximo. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. E se o coração, a mente, comportamento e a ação do meu próximo ainda é imperfeita, é porque ele, assim como eu, ainda sou imperfeito. Tenho que trabalhar, tenho que conhecer, tenho que amplificar o meu entendimento dos verdadeiros valores para que a minha resposta possa ser mais efetiva no bem, mais adesa à perfeição divina, aos valores divinos, aos valores imortais, aos valores morais. E no momento, portanto, em que eu tenho benevolência para com todos, e tenho a indulgência para ir diante do erro do meu próximo, eu consigo, através desse movimento de empatia, realizar a culminância da caridade, que é o perdão das ofensas. Lembrando que perdoar não é esquecer, porque a nossa fisiologia cerebral não nos permite esquecer. Mas perdoar significa ir além. Perdonare. Do latim, per significa além, donare significa doar. Então, o movimento de perdão será sempre aquele ou daquele que doa mais, que vai além. Assim como a oração de São Francisco nos diz: aonde houver ódio, que eu leve a concórdia, o perdão. Aonde houver trevas, que eu leve a luz. Então, o movimento de quem perdoa é aquele sentimento, aquele movimento, aquele comportamento de quem sempre doa mais, aquele que vai além. Porque a resposta comum diante de uma agressão, por exemplo, é o revide. Mas quem age com caridade, faz esse movimento de benevolência e de indulgência, ele vai além e não revida. Ele vai além e ora. Ele vai além e, e suporta, e entende, procura ajudar, auxiliar aquele irmão em sofrimento. E com isso fecha esse grande elo da caridade, muito bem sintetizado na resposta dos espíritos. Questionados por Kardec qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do próximo, perdão das ofensas. Queridos amigos, amigas do coração, que possamos refletir, portanto, em torno da necessária empatia nesses tempos complexos, difíceis, mas que são necessariamente campo fértil e oportunidade de desenvolvermos essas habilidades do nosso espírito imortal. Que Jesus, nosso amigo e mestre, seja conosco, nos ampare e seja principalmente o modelo e guia para todos os nossos questionamentos íntimos. Para todas as vezes que nos encontrarmos em alguma encruzilhada moral, que possamos
ter no Mestre o exemplo da solução cristã a apresentarmos a nós mesmos e à sociedade nos dias que vivemos. Fiquem em paz, muita paz, na guarda amorosa, segura e bendita, servidora e caridosa do Mestre Nazareno. Fiquem com Deus.